vai abrir? Não abri. Qual que é o tema da nossa live? Partidos políticos, democracia e a rede que tecemos. Pra gente falar um pouquinho disso mesmo, né? Que a gente faz. Tá. Continue, ele tá mandando. A gente nem começou. Oi? Eu entrei. Ah, você entrou? Ah, então tá bom. Boa. Ah, você e o Maurício. É Maurício. Nós de cabelo cortado. Porque a vida de dirigente partidário é assim, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Você pode desligar o rádio um minutinho, por favor? Obrigado. Obrigada. E a gente faz live no Uber. Porque a gente não fica parado. Porque não dá tempo de fazer tudo. Então a gente vai estar assim, horas com luz, horas sem luz. Mas a gente jura que a gente já tá chegando num lugar que vai ficar bom. Oi, Mal. Tudo bom? Ei, Denis, você não quer fazer parte da executiva? Hein, Denis, por favor. A gente tá implorando. É sério. Pelo menos vocês têm cabelo pra cortar, realmente. Oi, Denis. É assim que é, a gente vem, faz reunião. Vamos fazer assim. Ah, pronto, assim dá pra... Assim tá melhor. Estamos nós dois aqui. Você vai ver meio de cada um de nós. Que ele falou sacanagem. Não, sacanagem é o que você tá fazendo com a gente. Isso é sacanagem. E aí? É difícil, né? É difícil. Ano de eleição, não vale fazer bullying. Não, com o Denis não vale fazer bullying. O Denis é super parceiro da rede, super parceiro da gente. Lá em Guarulhos. E no estado também. E no estado também. E ele ajuda muito, mesmo não estando na executiva. Bom, a ideia dessa live é um pouco discutir, Giovanni, esse ano que é ano de eleição. E se é que vai ter eleição? Esse é o primeiro tema. Pois é. Que a gente precisa debater um pouco, né? E ano de eleição, nesse mundo polarizado, essa coisa que a gente entrou primeiro em discussão aí se todos os partidos são ruins. E aí a gente tá aqui, né, nessa condição de construtor de partido. E um pouco discutir um pouco essa realidade que nem todos os partidos são ruins, não só o nosso, porque a gente tá nele, o nosso partido é ótimo. Ah, é maravilhoso. Vem um. Arco-íris e uma colina florida e passarinhos. Mas justamente a vida não é arco-íris, colunas floridas e enfim. Porque a questão é a seguinte, partido político é ferramenta, né? Sim. Isso está na Constituição. Para você participar do processo político, institucional, e aí eu não digo só eleições, mas os partidos têm toda uma prerrogativa de coisas a fazer, que só os partidos podem fazer. Mas partido político é ferramenta. Se você usa uma ferramenta para coisas boas, ela é uma boa ferramenta. Se você usa ela para coisas escusas, ruins, ela é uma má ferramenta. Então a grande questão dos partidos são as pessoas que estão nos partidos e o que elas fazem com todo esse poder e essas prerrogativas que ela tem na mão. Sim. Você pode escolher usar essa ferramenta política para abrir espaço para a população disputar eleições, ou você pode usar essa ferramenta para roubar a Petrobras. Exato. Ou formar uma milícia. E acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que a gente não devia demonizar. Eu ia falar nenhum dos partidos, mas a gente já demonizou 2. Mas não, isso é demonizar. Isso é uma prática passivo-agressiva. Exato. Mas a verdade é que existem pessoas boas também em todos os partidos. Talvez até nesses 2. Sim, sem dúvida. E ainda é a ferramenta que a gente estrutura a democracia mundial, né? Em cima. Então a gente precisa pensar nessa questão partidária como
uma ferramenta indispensável, necessária. E trabalhar um pouco o resgate disso, né? Porque a gente não pode deixar cair nessa ideia de que todos os partidos, ou que os partidos deveriam deixar de existir. A gente precisa, na verdade, trabalhar muito para que os partidos existam dentro da sua função e da sua prerrogativa, que é justamente abrir o espaço para a população. Sim. Que é basicamente porque eles existem. Agora, o próprio processo de participação da política, e aí eu volto no que a Constituição coloca, ele exige que você seja afiliado a um partido. Também é algo que, pelo menos eu pessoalmente discordo. Eu acho que as pessoas poderiam disputar o processo eleitoral ou participar dos processos políticos sem obrigatoriamente estar afiliado num partido político. Na verdade, o Brasil ele faz parte dos 10% dos países democráticos do mundo e que obriga a filiação partidária. Países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, você tem a figura das candidaturas independentes. São pessoas que querem disputar a eleição, querem participar do dia a dia da política, mas não querem estar afiliadas a um partido político. Às vezes elas representam um movimento, representam um segmento da sociedade, ou elas simplesmente querem participar e vão lá e participam. Eu também sou a favor um pouco da candidatura independente, da desnecessidade de filiação de partido. E assim, a gente escuta muito a crítica de que isso fragiliza o sistema democrático, mas na minha visão até fortalece, porque hoje em dia o partido acaba sendo abrigo de pessoas que querem o uso desses espaços para um projeto pessoal, individual, né? E aí os partidos acabam se perdendo na sua função de formar projetos coletivos de mundo, né? E acabam virando dentro daquilo que eles defendem, né? Exato. Acaba não perdendo a sua linha de defesa, porque acaba sendo puxado pelo projeto de A, de B, de C, né? E aí eu acho que isso é complicado. No fim das contas, a candidatura independente fortalece os partidos no sentido de permitir que esteja lá dentro só as pessoas que efetivamente têm aquele projeto coletivo, aquele mesmo projeto. E não botando gente lá dentro que está querendo usar a ferramenta sem construir a ferramenta. Isso são dados que quando você olha a experiência internacional eles mostram, né? É o que você falou. As pessoas hoje no Brasil elas procuram um partido político porque elas querem se candidatar. E poucas são as pessoas que vão lá olhar o que o partido defende, qual é o programa, o que de fato está ali sendo defendido por aquela sigla. Elas só querem uma legenda para disputar a eleição. E a experiência internacional mostra que quando você tem outras formas de participar do processo eleitoral, os partidos eles viram de fato espaços em torno daquele programa, em torno daquele estatuto, em torno daquilo que aquelas pessoas acreditam e têm em comum como visão de mundo, visão de sociedade. Então... acaba sendo um ciclo vicioso, né? Muitos partidos acabam perdendo suas linhas programáticas justamente porque acabam sendo abrigo de pessoas... donos de si mesmo e que não estão ali, e aí as pessoas deixam de criar linhas coletivas, e eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa ter. Temos aí projetos de lei, temos aí algumas ações. A gente apresentou uma PEC na Câmara dos Deputados em 2017, a PEC 350 de 2017, para mudar a Constituição nesse sentido e você poder ter uma abertura maior para a participação da sociedade. A rede, né? A rede. A rede. E a rede já tem dentro do seu estatuto também a possibilidade da filiação cívica, que é a pessoa que quer se candidatar, mas não quer viver a vida partidária, tem que ter o mínimo de alinhamento com o programa da rede, mas fica com maior liberdade aí para... Muito embora na rede a gente tenha uma liberdade de linha de pensamento, que nos outros partidos, o tal do centralismo democrático, a gente não pratica. Então, acho que o Maurício que perguntou qual que é o maior desafio para quem vai disputar as eleições esse ano, acho que esse é na capital, né? Acho que esse é um primeiro desafio, né? Escolher a casa. Escolher a casa em que vai estar. E aí você pode escolher de uma forma pragmática, que é qual é a conta mais fácil de me eleger, e aí qualquer CNPJ basta.
ou você pode fazer uma escolha um pouco mais qualitativa de ir atrás, de qual programa, qual... Claro que tem um elemento pragmático de ganhar a eleição e você fazer as contas de cálculo, que a gente pode falar um pouquinho depois, mas eu acho que a gente pode procurar, sim, partidos ou espaços em que faça sentido dentro do que a gente acredita, do que esse candidato ou essa candidata vão defender nas urnas. Nesse sentido, acho que a gente podia passar para pensar um pouco o que é que a gente está construindo, né? A gente aqui tá... Giovânia é porta-voz estadual da rede, aqui de São Paulo. Eu sou coordenadora executiva aqui da rede estadual também. Amanhã teremos convenção estadual. Tá todo mundo convidado às 9 horas da manhã na Câmara Municipal para ajudar a construir esse espaço. E eu acho que é isso, né? O espaço que a gente tem construído tem sido com essa visão um pouco... com essa visão bastante programática. Sim. Da sustentabilidade, da rede, de uma forma diferente de fazer política. Uma pergunta, você não quer ir pra Assembleia? Só um ajuste de percurso. Porque a gente tá chegando às 6h30 aqui, o evento começa às 7h30. Não é melhor a gente já ficar aqui? Tá, pode ser. Não, vamos ficar aqui mesmo. É porque isso, a gente faz a live enquanto a gente tá indo atrás das outras agendas. Exato. E, aliás, hoje às 7h30, para os redeiros, temos um evento, lembrem-se, hein? Vamos falar com o nosso advogado da estadual, vai dar uma ajuda aí para quem é pré-candidato. Uma capacitação jurídica para os pré-candidatos. Para a gente não ser... não correr risco de ter chapas inteiras anuladas ou perder as nossas candidaturas por erros jurídicos. É muito importante. Quem não puder vir, vai ter depois online esse conteúdo disponibilizado. Exato. Então, acho que esse é o espaço que a gente está construindo, Sim. né? E não só esse espaço legal para disputar a eleição, mas um espaço de construção mesmo do que esses candidatos estão defendendo, né? Sim. Qual que é a visão de Brasil? Um de espaço mundo? legal e legal. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma visão... A rede é legal falar um pouco, né? A gente tem talvez um problema aí nesse mundo polarizado. As pessoas não conseguem entender o que é que a gente faz na rede. O que é que a gente defende. A gente é puxadinho do PT, a gente é puxadinho do PSDB, a gente é melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Tem gente que fala que a gente é melancia azul. Melancia azul, você não pode. Azul por dentro. Depende do outro lado. O outro lado joga a gente sempre do outro lado. Acho que isso é bom, né? Porque quer dizer que a gente, de fato, não está se colando a nenhum espectro político dessa lógica da polarização, que é uma das razões pelas quais a rede foi fundada, né? Hoje você tem no Brasil as visões de esquerda, as visões de direita, que são muito fáceis de você identificar, mas há aquelas pessoas que entendem... aqui é direita, moço. Acho que nesse prédio aqui. De 5h30. Mas há aquelas pessoas que economicamente têm uma visão mais liberal, socialmente uma visão mais um pouco mais progressista. Exato. E aí a rede... Obrigada, moço. E aí elas não se encaixam nem no azul e nem no vermelho. A gente é verde. Eu acho que é isso, né? A gente nasceu com essa missão de quebrar a polarização. Tá ficando cada vez mais difícil a gente cumprir nossa missão. O mundo tá entrando numa loucura insana aí, de recrudescimento desses espaços democráticos. A gente está sofrendo um ataque neste momento muito sério, direita nem no trânsito. É isso aí. Isso aí, Denis, nem na escada rolante do metrô, né? Mantém a esquerda. A esquerda livre. E aí, mas pra gente ter uma discussão um pouco programática mesmo, né? A gente fica aí nessa discussão às vezes de cota, não cota, mas a gente precisa, todo mundo concorda. Eu entendo assim, às vezes, que todo mundo concorda com as mesmas bases. É o caminho que a gente acaba diferindo, sabe? Não, porque todo mundo quer educação de qualidade, quer saúde de qualidade, quer oportunidades para todos. A forma é como você consegue fazer isso. Acabar com a desigualdade, mas a gente há divergências nesse como.
Mas se a gente não sentar todo mundo junto e debater esse como, a gente não tá mais. A gente pode fazer uma live aqui. Assim, ó. A gente não tá mais. A gente não tá mais nesse espectro iluminista, ou sei lá, né? De uma Revolução Francesa, em que havia dois lados e uma questão. Acho que é uma área ali, ó. Vai fazer as fotos e vai filmar um evento pra gente. Vamos falar oi pras pessoas. A gente está fazendo uma live, Marito. Tudo bom? Esse é o Mário que faz as nossas imagens. Tudo bom? Não as da live, né? Faz tudo. A Patrícia. Também. Tudo bom, Tito? Tudo bem? Bem, você. Tudo bom. E aí a gente vai continuar aqui. Vamos sentar ali no cantinho? Vamos. Mas enfim, acho que agora... Porque assim, também tem um elemento de que as pessoas elas não entram nessa lógica da polarização do vermelho ou do azul simplesmente porque elas concordam tudo que está naquela caixinha. Quase sempre elas têm outras opiniões e tudo bem ter outras opiniões. É que do ponto de vista de disputa política e de comunicação é muito fácil você falar quem está ali daquele lado é o azul, quem daqui está daquele lado é o vermelho. E aí, se eu sou o azul, não necessariamente eu tenho que falar o que o azul defende. Eu tenho que dizer que o que o vermelho defende é ruim. Assim. E aí eu estou assim. legitimado. E a mesma coisa ao contrário. Então, a gente está vendo hoje o acirramento dessa polarização como uma estratégia de perpetuação de grupos e projetos. Muitas vezes a gente tem confundindo tática, porque eu acho que isso é uma questão tática, muitas vezes, né? Para, por exemplo, aprovar projetos dentro de uma casa legislativa. Faz sentido você recrudescendo, mover um pé num assunto para você conseguir um movimento no outro. São táticas políticas, táticas de guerra, inclusive. Mas a gente confunde a tática com o alvo, né? Que é a construção de um país melhor, mais justo, mais igualitário. E uma das coisas que eu acho que a rede tem pactuado é que essa tática não nos contempla. Podemos usar essa tática lá na negociação, na Casa Legislativa, mas não como bandeira e emblema do partido. E aí, nesse sentido, Maurício, eu acho que o público que integra o alvo da rede é qualquer pessoa com bom senso. Você está falando de você ou de mim? Não estou falando da gente. Não, é porque assim, a rede é esse espaço plural. O conceito do partido ele foi criado para fora dessa linha direita e esquerda. E isso, inclusive, é difícil de comunicar, é difícil de você dizer para a sociedade o que a gente defende e quais pessoas cabem aqui. Na verdade, todas as pessoas cabem aqui, porque o que não cabe são os extremos. Então, o extremo de um lado, o extremo do outro, e posições que atentem contra os direitos humanos, por exemplo, são coisas que de fato não cabem, porque a gente é balizado pela Constituição, a gente é balizado pela Declaração dos Direitos Humanos. Mas dentro disso, eu tenho uma posição política, por exemplo, muito mais liberal do que o Fernando. Que é nosso parceiro dentro da executiva, que tem uma posição econômica um pouco mais estatal e tudo bem, a gente dialoga sobre isso, discorda e encontra outros caminhos que na verdade não é nem o que eu penso nem o que ele pensa e tenta integrar de certa forma isso com as pessoas. Sim, porque eu acho que de novo essa questão que a gente discorda de meios e às vezes a gente sentando junto e tentando chegar num consenso em que nenhum dos meios é o vitorioso, mas é o meio possível naquele momento, naquele contexto. Que é um pouco do que a gente prega também do pensamento complexo, né? Não há resposta simples para questões complexas. E a sociedade já é complexa. E está ficando cada vez mais complexa. Aliás, vocês assistiram Good Place, recomendo muito esse seriado, que é sobre a complexidade da vida, como foi adquirindo e que a gente precisa pensar em outras. Céu e inferno não nos contempla mais. A gente precisa pensar em lugares para além disso, né? A rede é um desses espaços. É o nosso purgatório.
Brincadeira. É um espaço bem bacana aí de construção e que a gente está nessa tentativa de fato abrir cada vez mais o espaço da política para que a sociedade possa estar aqui discutindo, acessando, se candidatando, construindo junto. E acho que essa diversidade conceitual, inclusive, é uma das coisas que eu acho mais legais da rede. Sim. Eu brinquei que é o purgatório porque é difícil. É difícil construir partido. É difícil construir partido e é dificílimo construir um partido com, eu acho, essa bandeira. É muito fácil, quer dizer, é muito fácil não. A gente fez reuniões com os diretores dos outros partidos e eu me senti muito contemplada porque eles enfrentam as mesmas dificuldades que a gente. Só que eles resolvem de uma maneira muito mais fácil. Exato, porque na canetada. A caneta. E sem a tentativa do diálogo e da construção. E muitas vezes a gente tenta fazer o diálogo e a gente entende que a gente encontra bastante resistência dentro da gente mesmo, né? Eu acho que a gente está num momento em que é muito difícil as pessoas ouvirem. Sem dúvida. E essa polarização que existe dentro no mundo, né, também existe dentro da rede, de certa forma. Em alguns casos, né, acho que a gente está vivendo aí no estado de São Paulo um momento bastante polarizado agora, que é da Previdência. Sim. E a gente vive isso também. Mas... Acho que é um perfeito exemplo para ilustrar... Que é isso, é muito fácil você dizer, eu sou contra a Previdência, eu sou a favor da Previdência, eu sou contra a retirada de direitos, eu sou a favor da austeridade fiscal. Mas o que isso significa exatamente? Tem um universo entre as coisas, tem... Sim, e a gente prega, na verdade, que qualquer que seja a decisão, qualquer que seja a sua posição, ela tem que ser... Carapicuíba. Ela tem que ser tomada com a avaliação de todos os cenários. E dificilmente será a melhor decisão. Ou melhor, a decisão ideal. Vai ser a melhor decisão porque vai contemplar maior número de pessoas e não um grupo específico. Acho que essa que tem que ser nosso debate. Mas para isso é muito importante esse lugar estar construído legitimamente, legalmente, para que essas discussões possam ser feitas daí de forma madura internamente e para a gente poder ter também uma posição externa para ser externada, né? Para ser externada, para ser levada para a população. E acho que essa é uma das maiores também dificuldades de construir partido. Né? O lugar precisa existir institucionalmente para que a gente possa dar vazão para as questões para fora. E muitas vezes a gente está trocando os 4 pneus com o carro andando. E tem isso, construir partido é uma coisa quando você tem recursos e pessoas, e outra coisa quando você não tem recursos e pessoas. E o sistema, ele é feito e pensado de uma forma a sufocar construções legítimas. Então, a cláusula de barreira, por exemplo, foi uma legislação pensada para diminuir o número de partidos, e eu acho que isso é uma discussão que a gente deve fazer. Sim. Hoje o Brasil tem 33 partidos políticos, mas que não deu condições ideais de disputa entre todo mundo para chegar num resultado comum. Na verdade, quem estava aí há mais tempo teve resultados melhores, quem acabou de nascer como rede teve resultados piores. Sim. E isso significa que a gente tem que construir o partido sem nenhum tipo de recurso. Que outros partidos dispõem aos milhões de reais. Essa questão dos recursos também é uma coisa que a gente precisa discutir democraticamente e de forma bastante madura, e que a gente não tem feito no país, né, eu acho, também. Que a gente também tem enfrentado muito essa discussão. O fundo partidário, não fundo partidário. Então, o Novo não aceita o fundo partidário, e daí quem aceita o fundo é bandido, não vota em quem tem fundo. E, na verdade, primeiro tem uma discussão anterior a essa, que a gente vai nessa questão do fundo e se recusa a discutir o principal, que é financiamento público ou privado. E aí a gente precisa discutir isso, né? Tem uma outra discussão aí que é de acesso. A gente está elitizando a política e só vai poder fazer política quem é uma elite econômica que tem o dinheiro. E a gente vai vetar a participação de pessoas que talvez dependam de um fundo privado para que isso seja democrático.
fundo público para ser democrático, então pessoas que talvez não tivessem acesso, mas têm voz para falar pelos que não têm acesso. E a terceira coisa que eu acho é que a gente esquece de debater, porque não interessa para esses partidos grandes, né, para os grandes poderosos efetivamente debater, porque enquanto a gente está discutindo fundo ou não fundo, eles estão achando divertidos, porque eles estão gastando o fundo deles. Eles estão gastando o fundo deles e eles têm alternativa. Né? Sim. Eles têm alternativa de captação com grandes empresas. Então eles estão preocupados, mas agora a gente precisa debater, e é uma coisa que eu penso muito sobre isso, que é a distribuição do fundo, né? Eu acho que essa tem que ser uma discussão, e não necessária. Porque assim, a democracia ela tem um custo. E quando você olha países como, por exemplo, o Reino Unido, o custo deles com o processo eleitoral é 5 vezes superior ao do Brasil. E isso está incluso os gastos com o fundo público para financiamento de campanhas. Outros países como a França, por exemplo, tem um modelo de financiamento mais interessante, que você recebe do Estado um valor proporcional à sua possibilidade de voto. Se você já foi candidato, você recebe um adiantamento. Então, é uma forma também dos bancos poderem financiar, e depois o Estado vem e cobre esse empréstimo. Enfim, é um outro modelo de financiamento público. Eu acho que a gente tem que discutir esses financiamentos, mas a questão é que a democracia ela tem um custo. Sim. Então, se a gente falou, ok, não queremos mais que as grandes empresas financiem, como que a gente faz? Porque fazer campanha é algo caro. Envolve marketing pessoal, envolve estratégia, planejamento, divulgação. Isso tudo custa dinheiro. Envolve trabalho, elaboração do programa, enfim. Nem que você corte tudo, o candidato vai ter que ter uma equipe que atenda o telefone e que vá na casa das pessoas, se for o caso. E isso custa. Sim. Então, se a gente não quer mais o financiamento privado, a gente quer o público. Como é o público e como que esse recurso é dividido, né? Sim. Porque quando criaram o fundão eleitoral, e eu participei dessa discussão lá no Congresso em 2017, era aquilo, ok, não queremos mais financiamento privado. Então, nós vamos criar um fundo público, e a distribuição desse fundo para os partidos vai levar em consideração as bancadas que foram eleitas nas eleições de 2014, que foram financiadas com recursos privados ou Caixa 2. Ou seja, uma manutenção, quem tem poder se mantém e quem não tem nunca vai adquirir. Exatamente. E eu fico pensando que se o fundo é público e se o partido é um instrumento democrático, esse fundo deveria ser distribuído igualitariamente. Sim, é uma discussão. É uma discussão. O fundo partidário, ok, com base no resultado. Agora, o fundo eleitoral, que permite você ir lá disputar a eleição, você tem que ter uma igualdade de disputa, porque senão é isso. Quem está lá já vai continuar lá, e quem não está lá nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá. E quem são esses que nunca vão chegar lá, né? Normalmente não são os partidos de aluguel, porque esses se propõem a aceitar qualquer projeto, ter qualquer coisa, e conquistam os lugares. Os partidos programáticos, que não fazem esse tipo de coisa, que crescem organicamente, que querem ter um crescimento de projeto, normalmente não conseguem passar essa barreira. Sim, é uma dificuldade muito grande. Então, essa é a nossa vida. A gente está aqui construindo um partido que não tem acesso ao fundo partidário, não tem recursos, portanto, conta só com as valorosas pessoas. A gente tem, por exemplo, o fundo eleitoral, e não é tão grande quanto a de outros partidos, mas também é uma forma da gente conseguir... Sim, se capitalizar. Se capitalizar de alguma forma. E participar. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse discurso que também existe, que é contra o fundo eleitoral, né? Eu acho que o fundo eleitoral, eu pelo menos sou contra o financiamento privado de campanha. Não, e é muito... não totalmente, mas do jeito que estava sendo feito, sim, né? E de repente o custo da democracia poderia ser suportado pelo próprio esquema democrático. E é muito fácil você também falar, eu sou contra o financiamento público, eu sou contra o financiamento de empresas, acho que as pessoas têm que pôr dinheiro em que elas acreditam, quando os meus amigos todos estão no top 10 da Forbes. Sim. Tá aqui, ó, 100 mil reais de doação para você. É diferente de você ter os seus amigos do dia a dia que vão doar aí 10, 20 reais. Sim, exato. E aí, além do que, daí tem toda a questão de como tratar isso dentro das campanhas, inclusive, né? Que às vezes o que as pessoas têm para te dar é um cafezinho. Sim.
E aí, a gente está aqui, a gente já chegou mais cedo no evento, que a gente vai falar de jurídico, mas é isso. Isso aí, o cafezinho que você ganha na sua campanha é caixa 2. Sim. Então a gente teve começar a ter um sistema bastante intrincado aí de bloquear a participação. A Maurício está tocando um assunto aqui ótimo de democracia. A gente acredita na urna eletrônica. Claro que sim. Eu acho que onde tem gente tem cagada. Eu Mas acredito na urna eletrônica. é isso. Eu acredito mais na urna eletrônica do que no papel. Em termos de possibilidade. Tem muita fake news sobre esse assunto. É importante as pessoas pesquisarem sobre isso. Tipo, nossas urnas são fabricadas na Venezuela? Não, não são. Só o Brasil tem urnas eletrônicas? Não, não tem. O problema é que é uma desculpa fácil quando você perde, né? Tipo, eu perdi porque fraudaram as urnas eletrônicas. Não, e assim, quanto a gente já sabe das fraudes de votação de papel, né? A gente tem aí histórias inúmeras. Tudo bem que nos Estados Unidos não conta, porque ninguém sabe contar o cálculos. E aí não importa se é um ponto válido. Não importa se é papel ou se é computação, se é eletrônico, porque Você é tudo junto. Você é tudo junto, mas ninguém sabe fazer a conta do cálculo. Mas eu acho assim que no Brasil a estrutura de ideia assim, é muito boa. A gente tem problemas de execução pontuais. Assim. Sim, sem mas dúvida. a ideia eu acho muito boa. Acho um sistema muito bem construído. Com problemas pontuais. E é o que eu sempre defendo. Para mim, acho que quando a gente fala de direita e esquerda, tá tudo calcado em pensadores pré-Freud, entendeu? Esquecemos o Freud. Esquecemos que existe uma coisa chamada recalque. Esquecemos que falta uma coisa chamada pessoas, entendeu? Envolvidas nos projetos. E aí isso é o que caga. E aí, projeto Terapia para Todos. Acho importante. Falta um legislativo forte no Brasil? Olha, falta um legislativo forte. A gente está vendo um legislativo forte. A gente está vendo Pela primeira vez nós estamos vendo um legislativo forte. Que vem se fortalecendo desde o final do governo Dilma II. Sim. E eu vou te falar uma coisa, vou falar para vocês. Estou muito surpresa positivamente. Muitas coisas feitas, tudo bem, a gente sabe, a gente não pode tirar os projetos pessoais da mesa, acho que existem. Mas eu estou muito surpresa positivamente com esse Congresso, que acho que estava acostumado com esse presidencialismo de coalizão, Maurício, que não faz bem para ninguém. Não faz bem para... Não é democrático. É um jogo de cena, né? Um jogo de comadres, em que eu te dou para você me dar, e a gente evitava, no presidencialismo de coalizão, a gente evita o confronto, o conflito, evita a discussão. Fica tudo lindo, maravilhoso, todo mundo concorda, mas na verdade está todo mundo se comendo por trás e passando coisas não republicanas, né? Distribuindo dinheiro, distribuindo cargo, distribuindo, enfim... Diretoria estatal. Esse tipo de coisa. E agora que a gente não está tendo isso, menos pela virtuosidade deste governo, mais pela incompetência, o legislativo me parece que está se apropriando da sua função primordial, que é ser a voz do povo. Essa é a função do legislativo. Não esqueçam nunca, a função do legislativo é ser a voz do povo. Não é o presidente que tem essa prerrogativa, é o legislativo. E fiscalizar o executivo. Então eu acho que a gente está vendo que é ter um legislativo forte. A gente está vendo que é o legislativo ideal? Não. Sem dúvida nenhuma. Que não. Mas a gente está vendo um legislativo forte. Um lugar em que as brigas acontecem lá dentro, com as diversas vozes, com as diversas discussões. A gente está vendo projetos de lei que entram, propostos pelo governo, que são aprovados, mas que são aprovados com melhorias,
com melhorias. A própria reforma da Previdência. A própria reforma da Previdência. Saneamento básico. Então, assim, uma série de projetos. Uma série e o Legislativo impedindo também desmontes e a gente também judicializando na rede, né? Bastante essa questão dos desmontes. Que alguns tipos de judicialização só partidos podem fazer. Então, também é uma prerrogativa constitucional de atuação dos partidos. E acho que a gente tem exercido isso de forma bastante legal na rede. Que é não se contentar com esse lugar do acordo que o presidencialismo de coalizão colocava também todos os partidos. Nenhum partido ia judicializar nada se isso colocasse em risco ganhos e, enfim. E acho que agora também com essa possibilidade, né, que se mostra aí com esse legislativo mais independente, portanto mais forte, eu acho que a gente tem visto aí essa possibilidade crescente da judicialização, isso tem sido bacana. Sem dúvida. Mas eu acho que assim, agora, a gente não vai mudar o sistema, tudo bom? A gente não vai mudar o sistema de uma hora para outra. A gente não vai, de um dia para o outro, resolver as questões das cooptações e das questões que a gente... do jeito que foi feito errado durante muito tempo no país. Então a gente vai continuar tendo aí, enfim, por um bom tempo, esses desvios, essa forma tosca de fazer política. 2020, é ano de eleição, a gente está construindo a rede no estado, a gente tem discutido em todos os municípios formação de chapa, e a gente tem visto isso, né, Giovanni? Acho que a gente continua vendo aí essa conversa tosca, essa conversa de briga de forças aí, desleal muitas vezes. Sem dúvida. Essa coisa do aluguel, a gente tem visto na rede, tem até isso para dividir com vocês, para vocês verem como a gente faz diferente. A gente tem ido no interior, construído a rede, e a coisa que eu mais escutei nesse ano foi: mas vocês vão tirar o partido de mim? E isso é a prática comum dos outros partidos, né? Eu dou para quem dá mais, eu dou para quem vai construir mais para mim, você está me servindo agora, mas amanhã você não me serve mais, é o outro que me serve, então eu tiro o partido daqui, dou para lá, numa canetada, e nós na rede não fazemos isso. Foi até uma das batalhas mais interessantes assim, na rede, né? Que é convencer as pessoas que a gente não faz esse tipo de coisa. As pessoas não acreditam. Então, eu falei, a gente não tem perna, a gente não tem recurso, a gente tem pouca gente. Muitos dos nossos processos, às vezes, emperram na nossa falta de pessoas, mas a gente executa. Às vezes, um pouco não tão ágil, como se a gente tivesse uma direção... na canetada. Não só na canetada, mas com muito dinheiro, né? 35 secretárias... o arquivista, o atendente de telefone. Sim. Na rede nós temos tudo, né? Com certeza, faz live no Uber. Faz live no Uber, entendeu? Isso faz com que às vezes as coisas não fluam como uma grande empresa, porque não somos. Mas sacanagem a gente não faz. Não mesmo. Sacanagem a gente não faz. Somos dirigentes responsáveis. Responsáveis, somos. E é isso, gente. A gente está aqui construindo, estamos nessa batalha, entendemos que os partidos políticos são fundamentais na democracia. Eu acho que a gente não pode abrir mão desse espaço, não podemos abrir mão da democracia, não podemos abrir mão do que a gente construiu desde 88, e a gente está aqui, a gente vai lutar com as ferramentas que temos. Sem dúvida. E
E a gente não vai deixar retrocesso nenhum. Aliás, a gente precisa agir. Você viu o INCRA? A gente precisa agir em relação ao INCRA também, né? O federal, acho que vocês estão tudo danados lá na nacional com a quantidade de assuntos e ataques e judicializações que tem acontecido. Mas eu acho que esse é o nosso papel, assim, né? A gente tem que ficar firme, ficar forte e continuamos acreditando no sistema partidário, ainda que há críticas que precisam ser feitas, sim. A gente já endereçou algumas das questões no começo dessa live, da cooptação dos partidos, mas nós precisamos fazer esse debate e fazer essa briga para que esse sistema seja corrigido. Sem dúvida. E não tratorado, não suplantado, porque há correções a serem feitas, mas é o melhor sistema que a gente tem ainda. Com certeza. Né? Acho que é isso. Eu acho que, gente, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou mais alguma coisa, porque a gente daí vai encerrar daqui a pouco, porque o pessoal já começou a chegar no nosso evento. Eu vou deixar desde já o convite. Amanhã às 9 na Câmara Municipal vamos ter com a presença de Marina Silva. Sim. E outras lideranças da rede do Estado de São Paulo, porque a rede também, às vezes as pessoas falam que é desconhecida, mas nós temos uma deputada na casa e agora essa nossa deputada Marina Elou está de licença maternidade. A suplente, que é a Alessandra Monteiro, está na casa respondendo. E temos 2 codeputadas no mandato da bancada ativista. Então, assim, a rede no Estado de São Paulo tem 4 deputadas, tá? Mandato coletivo, mandato simples, em exercício ou não, o fato é que temos 4 deputadas. Todas mulheres, jovens e combativas. Gostei de jovens, porque as meninas da bancada ativista têm vida. E eu acho que essas lideranças todas estarão lá amanhã, junto com a Marina, comigo, com o Giovanni, com toda a executiva estadual e a nova executiva que se forma. E a gente espera que todos vocês estejam lá. Vai ter muitas coisas boas para serem debatidas. Vai ser bem legal. Tá bom? E eu vou deixar vocês aqui, porque hoje, daqui a meia hora, vai ter o evento para os nossos pré-candidatos, a nossa capacitação jurídica, e o conteúdo ficará disponível depois com os vídeos que o Marito fará. E a gente vai crescendo a rede assim. Com certeza. E assim esperamos que o Brasil passe por esse momento de forma firme e forte. Sem dúvida. Tá bom, gente? De cabelos cortados, encerramos aqui. Então tá bom. Beijos. Encerramos. Beijo, gente. Nossa, a live de hoje foi mais curtinha porque estamos ensandecidos. Semana que vem tem mais. Semana que vem entra a Semana da Mulher. Eu devo fazer uma live conjunta com uma redeira especial. Eu vou depois juntar, vou confirmar o horário com ela e vou aviso aqui pra vocês, tá bom? Beijos.